mesmo enfrentando, aleluia, as adversidades, sabe que nós devemos adorar o nome do Senhor. Bendito seja Deus, estou muito alegre por poder estar aqui reunido, aleluia, com os irmãos desse lugar, para bendizer o Santo dos Santos. E como já foi falado aqui através desse hino, Ele ainda te chama, venha a Ele sem demora, venha a Ele sem tardar. Você que ainda não deu o primeiro passo, dê o primeiro passo para o Senhor, aleluia, deixe que as demais coisas Ele vai cuidar por você. Bendito seja Deus. Muitos aí fora dizem que estar na presença de Deus, que ser cristão é cafonice, mas não é não, irmão. É os cafonas que estão aqui, que um dia vão herdar, aleluia, terra prometida, a qual o Senhor prometeu para nós. Bendito seja Deus. Eu quero deixar uma palavra de meditação hoje, pela manhã. Eu até fiz uma reflexão na palavra e deixei, aleluia, em alguns canais das redes sociais, mas eu quero aqui também trazer um pouco dessa palavra para os irmãos. No livro de Atos, capítulo de número 10, a Bíblia, ela vai falar, vai nos contar a história de Pedro e também de Cornélio, duas pessoas que pela lei estavam separadas. Pedro era um homem que seguia e que servia ao Senhor Jesus, e Cornélio, aleluia, por outro lado, era alguém que diante da lei, aos olhos da lei do homem, estava afastado de Deus. E Deus faz com que Pedro agora tenha uma visão. Deus faz com que Pedro agora contemple o seu projeto na vida daqueles que ainda estavam afastados do caminho do Senhor, no caso aqui, Cornélio. E o versículo de número 14, irmão, me chamou muito a atenção, porque Deus disse para Pedro o seguinte: Pedro, levanta-te, aleluia, diz assim a palavra, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Aleluia. Para aqueles que conhecem, sabe que Pedro aqui estava tendo uma visão de um grande lençol que descia do céu, cheio de animais, a qual a lei proibia que fossem, aleluia, comidos pelos judeus. Mas Deus não estava dizendo para Pedro, aleluia, que era necessário que ele comesse animais imundos. Deus estava mostrando para Pedro que era necessário ele ter atitude, era necessário que Pedro se disponibilizasse, porque almas precisavam ser alcançadas para o reino de Deus. E nessa noite o Senhor também desperta a sua igreja. Nessa noite Deus também fala comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Levante-se, porque Deus conta com você na obra. Levante-se, porque Deus conta com você, aleluia, no trabalho missionário. Levante-se, porque Deus conta com você na oração. Levante-se, porque Deus conta com você para a salvação de almas. Aleluia. É preciso que Pedro se levantasse, obedecesse a voz de Deus pela pessoa do Espírito Santo, e as almas que estavam se perdendo se convertessem ao Senhor. Então nessa noite ouça a voz do Espírito de Deus e corra para a presença de Deus. Aleluia. Você que está afastado, venha sem tardar. Você que ainda não aceitou, aceita Jesus como Salvador. Mas eu, pastor, que já prego a palavra, e eu, pastor, que canto no altar, se levante e obedeça a voz de Deus e vá de encontro àqueles que Deus está te direcionando, para que o nome santo do Senhor também seja por ele reconhecido. Tenha atitude, aleluia, se disponha e obedeça ao chamado do Senhor na sua vida. Que Deus nessa noite abençoe a vida de todos.